Bom dia, graça e paz seja com cada um de nós. Como é bom estarmos aqui, viu? Eu junto com vocês, meditando na palavra de Deus, aprendendo, crescendo juntos espiritualmente. E aqui iremos examinar uma história muito delicada que o povo de Deus, o povo hebreu, passou no passado, e isso tem acontecido também nos nossos dias atuais. O personagem tem mudado, mas exatamente o pecado é o mesmo, certo? Onde é que um profeta de Deus, ele se corrompeu pela avareza para enriquecer, e o rei de Moabe, Balaque, ofereceu grande riqueza para ele amaldiçoar o povo de Deus. E a gente vê aqui essa história entre o capítulo 23 e 25 de Números. E aqui iremos fazer aqui um resumo aqui para nosso entendimento. E aqui lemos: quando Balaão foi chamado para amaldiçoar os hebreus, não pôde com todos os seus encantamentos trazer mal sobre eles, pois o Senhor não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Está em Números 23, verso 21. Mas quando, em virtude de cederem à tentação, transgrediram a lei de Deus. Essa lei aqui, meus queridos, exatamente foi o 7º mandamento, em adulterar, cometeram adultério, certo? Fornicações, e ali transgrediram a lei de Deus. Então sua defesa se afastou deles, ou seja, Deus os deixou seguir as suas próprias paixões. Quando o povo de Deus é fiel aos seus mandamentos, contra Jacó não vale encantamento. Olha bem, sendo fiel a Deus, podem fazer o que tiver de fazer, não há de acontecer nada, porque Deus está com eles, e está comigo e está com você, se estivermos fiéis à palavra de Deus. Então, nem adivinhação contra Israel. Versículo 23 do capítulo 23. Daí exerce Satanás, quando ali o povo transgride, peca contra Deus. Então, daí exerce Satanás todo o seu poder e seus ardis para os seduzir ao pecado. Se aqueles que professam ser depositários da lei de Deus se tornam transgressores de seus preceitos, separam-se de Deus. Olha bem, no momento em que estamos quebrando o mandamento de Deus, negligenciando com a sua lei, nós estamos nos separando de Deus. E serão incapazes de substituírem perante seus inimigos. Não tem condição de subsistirem perante os inimigos se quebraram a aliança com Deus. Estão quebrando seus mandamentos. Os israelitas que não puderam ser vencidos pelas armas ou pelos encantamentos de Midian foram presa de suas meretrizes. Tal é o poder que a mulher alista ao serviço de Satanás. Meus queridos, não estou aqui dizendo que são todas as mulheres, mas a mulher tem um grande poder por meio de sua beleza, certo? Poder sedutor. Então, Satanás tem se aproveitado de algumas que têm exatamente cedido ao seu trabalho, certo? Estão depositando a sua fé em outra coisa, a não ser sem ser a Cristo. Então, tem exercido para prender e destruir almas. A muitos feridos derribou. E são muitíssimos os que por ela foram mortos. Está em Provérbios, capítulo 7, 26. Foi assim que os filhos de Sete foram desviados de sua integridade, e a semente santa se tornou corrupta. Assim foi José tentado no Egito. Por quem? Pela mulher de Potifar. Assim traiu Sansão, olha bem, a sua força, né? Assim atraiu a Sansão a sua força. A defesa de Israel nas mãos dos filisteus, veja bem, por causa de quem? De Dalila. Nisto Davi tropeçou. Davi teve várias mulheres. E Salomão, o mais sábio dos reis, que 3 vezes fora chamado o amado de Deus, tornou-se escravo da paixão. Salomão tinha mais de 700 mulheres e 300 concubinas. E sacrificou na integridade ao mesmo poder fascinante.
Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos, o tempo que nós estamos, meus queridos. Aquele, pois, que cuida está em pé, é o que a palavra de Deus fala, olhe para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11 e 12. Satanás não conhece Satanás conhece bem o material com que tem a lidar no coração humano. Ele sabe, pois tem estudado com diabólica intensidade durante milhares de anos. Satanás tem estudado os seres humanos todos os dias. E ele sabe o que eu e você estamos mais fáceis a ser tentados, certo? Quais os pontos que mais facilmente podem ser assaltados no caráter de cada um, e durante gerações sucessivas tem ele operado a fim de subverter os homens mais fortes, os príncipes de Israel, pelas mesmas tentações que tiveram tanto êxito em Baal-peor. Todos os períodos da história a serem repletos de caráter que naufragaram de encontro ao recifes da condescendência sensual, aproximando-nos do final do tempo, ao achar-se o povo de Deus nas fronteiras de Canaã celestial, Satanás redobrará. Olha bem, quando eu e você estiver prontos, perto de entrar em Canaã celestial, Satanás vai redobrar como fez antigamente os seus esforços para os impedir de entrar na boa terra. Satanás tem se esforçado grandemente para impedir que eu e você entre nos caminhos de Deus e venha não só andar nos caminhos de Deus, mas ele quer nos impedir de logo alcançar a Canaã celestial. Aqui ele tentou impedir o povo de Deus de alcançar a Canaã terrestre. Arma suas ciladas e toda a alma. Então é simplesmente o ignorante ou sem letras que necessita de ser guardado. Ele preparará suas tentações para os que se encontram mais e mais elevadas posições no mais santo mistério. Se ele os puder levar a poluir a alma, poderá por meio deles destruir a muitos. E ele agora emprega os mesmos fatores que empregou há 3.000 anos atrás, por meio de amizades mundanas, pelos encantos da beleza, pela procura de prazeres, folguedos, festins ou bebidas. Olha bem, ele procura por meio de tudo isso. Tenta ele a violação do 7º mandamento, que é exatamente não adulterarás. Satanás seduziu Israel à depravação antes de os levar à idolatria. Aqueles que desonrarem a imagem de Deus e macularem seu templo em suas próprias pessoas não terão escrúpulos para praticarem qualquer desonra a Deus que satisfaça o desejo de seu depravado corações. A condescendência sensual enfraquece o espírito e avilta a alma. As faculdades morais e intelectuais ficam embotadas e paralisadas pela satisfação das inclinações animais. Olha bem até que ponto chega o ser humano. É impossível ao escravo da paixão compenetrar-se da obrigação sagrada imposta pela lei de Deus, apreciar a obra expiatória ou dar o devido valor à alma, bondade, pureza e verdade, reverência para com Deus e amor pelas coisas sagradas. E tudo isso são afeições santas e nobres, desejos que ligam os homens ao mundo celestial, são consumidos nos fogos da lascívia.
A alma se torna um deserto enegrecido e desolado, habitação de espíritos maus e guarida de toda a ave hedionda e abominável. Seres formados à imagem de Deus são arrastados ao nível dos irracionais. Satanás quer manchar a imagem de Deus em nosso caráter. Veja bem, ele quer manchar agora de que forma? De que forma o caráter de Deus é manchado? Quando nós quebramos a aliança eterna por meio da transgressão dos seus mandamentos. Então foi associando-se com os idólatras e unindo-se às suas festas que os hebreus foram levados a transgredir a lei de Deus e trazer seu juízo sobre a nação. Assim agora é levado os seguidores de Cristo a associar-se com os ímpios e unir-se às suas diversões, que Satanás é mais bem-sucedido ao introduzi-los ao pecado. Sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. 2 Coríntios 6,17. Deus requer hoje de seu povo uma distinção tão grande do mundo nos costumes, hábitos e princípios, como exigia de Israel antigamente. Se fielmente seguirem os seus ensinos de sua palavra, existirá esta distinção. Temos que seguir, guardar fielmente a palavra de Deus, certo? As advertências feitas aos hebreus contra os edificarem-se com os gentios não eram mais diretas ou explícitas do que as que vedam aos cristãos adaptar-se ao espírito e costumes dos ímpios. Cristo nos fala: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, que está em 1 João capítulo 2, verso 15. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Está em Tiago 4, verso 4. Meus queridos, é um alerta grandioso para cada um de nós. Não deixe as coisas desse mundo tirar o que Deus tem de mais precioso, que é a sua vida na eternidade ao lado dele. Não ameis ao mundo nem as coisas que há no mundo, porque todo aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. É o teu prazer, o teu desejo querer ser inimigo de Deus? Eu espero que não. Eu acredito que não. Então, quer se tornar amigo de Deus? Deixe tudo que há no mundo de lado. Os prazeres do mundo, as coisas que vão te afastar de Deus, pois Satanás quer tirar exatamente da tua mente, do teu coração, tudo aquilo que vai te ligar a Deus. O meu desejo é que você hoje aceite o apelo e deixe todas essas coisas de lado. Meus queridos, a Bíblia fala que uma lista muito grande, mas principalmente os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Que Deus venha confortar e consolar o seu coração, não só hoje, mas sempre. Oremos. Grande Deus e Pai, obrigado pelo que o Senhor tem mostrado aos nossos corações. Salva-nos, ó Deus, de nós mesmos, porque a nossa luta, como a Tua palavra fala, não é contra a carne nem com o espírito, mas com as potestades do mal, contra o próprio Satanás, e a maioria dessa luta, ó Deus, também é contra o eu, que muitas vezes o eu tem tomado a posição de querer se afastar do Senhor. Perdoa-nos, nos guarda de todo mal e perigo, em nome de Jesus. Amém.